Métodos construtivos industrializados serão o futuro do investimento imobiliário? Meu nome é Thiago Haruki, eu sou assessor de investimentos imobiliários aqui da Parkside e fica aí nesse vídeo que hoje eu vou estar te explicando alguns métodos construtivos industrializados e como isso vai influenciar o investidor no final das contas. E já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, que a gente sempre vai estar fazendo conteúdos como esse aí para você. Essa divagação, se você utilizar um método construtivo industrializado, é ou não é uma vantagem aí na construção do empreendimento como um todo. Então hoje eu vou trazer alguns tipos de métodos construtivos aí que a gente vai estar industrializando mais e comparar ali com algo mais tradicional, que seria mais o concreto armado, e entender algumas vantagens e desvantagens para a construção do empreendimento e também como isso vai influenciar o investimento como um todo. Então, dois métodos que me vêm à cabeça, que são muito utilizados aí fora do Brasil, tanto nos Estados Unidos quanto Europa bastante, a questão tanto do wood frame quanto o steel frame. O wood frame muito utilizado nos Estados Unidos, que é essa questão que a gente vai utilizar painéis de madeira para fazer tanto parede, piso, teto, e o steel frame muito parecido, só que com uma estrutura metálica ali interna. E basicamente você precisa produzir esse material ali em fábrica, né, em um outro local, trazer para o local da obra e fazer a montagem ali, onde você vai precisar de uma mão de obra especializada, mas vai se ganhar muito tempo para fazer isso. Então eu diria que a principal vantagem vai ser nessa questão de você ganhar tempo com ela, mas você precisa ter um projeto mais bem elaborado, de certa maneira precisa ver se faz sentido a conta, porque ele custa mais, mas dependendo da altura do prédio, essa conta vai fechar, porque você vai ganhar tempo com isso. Então é um método ali que, de certa maneira, pelo Brasil a gente não está tão acostumado. O estudo dele, esse estudo de viabilidade dele precisa ser muito bem feito para a conta fechar lá no final e fazer sentido para todo mundo, né? Para o investidor, principalmente que está envolvido nesse empreendimento. Outras limitações que acontecem muito é que, por exemplo, a própria norma aqui no Brasil limita o número de pavimentos para o wood frame. Então, às vezes você quer, poxa, tá com um projeto legal, mas de 8 pavimentos ele não pode. O máximo permitido aí pela lei hoje em norma brasileira são 4 pavimentos. O que acaba fazendo que a gente realmente tem que ter esse estudo aí muito bem feito para entender se é uma vantagem ou desvantagem optar por um método como esse. Outro método construtivo, que eu não digo que ele é tão industrializado, mas ele tem um processo dele muito bem feito, é a questão da alvenaria estrutural, que a gente vai estar utilizando paredes para fazer tanto a função de vedação, né, ser uma parede, dividir um ambiente em relação ao outro, mas também ele faz um papel estrutural, ou seja, você não precisa ter vigas e pilares que a gente está muito acostumado, né? Então qual que é a questão dela? São blocos de certa maneira feitos em fábrica, obviamente, e você precisa ter uma mão de obra especializada para fazer a montagem dele. Então de certa forma você vai ter uma obra mais rápida, uma obra mais limpa, e mais eficiente em vários aspectos, mas você precisa ter essa mão de obra especializada para conseguir fazer essa construção, né? Porque você precisa ter um estudo ali de como empilhar aqueles blocos, fazer isso de maneira muito bem feita para realmente sair uma execução ali da obra que não te dê problemas. Aí uma das grandes vantagens de você optar por um método como a alvenaria estrutural são as limitações arquitetônicas. De certa maneira você precisa ter um prédio mais quadradinho, ele precisa ter muitas repetições assim de pavimento para pavimento, você não consegue inventar muita coisa porque realmente não permite. Ele é basicamente um Lego ali que a gente faz na vida real, tem que ter pecinha por pecinha, encaixado tijolo por tijolo para o negócio funcionar bem. E finalmente eu venho trazer aqui agora o método que eu diria que é o mais tradicional hoje aqui no Brasil, que é o concreto armado, né? Que basicamente a gente utiliza as vigas e pilares ali feitas em concreto e armaduras, né? E depois a gente utiliza ali alguma forma de vedar ali aquele meio, que normalmente é um tijolo, aquele bloco laranja que a gente já conhece, às vezes vai ser vidro, assim por diante, que de certa maneira essa vedação não tem função estrutural nenhuma, serve simplesmente ali para fazer a separação de ambientes, assim por diante. É um método muito mais tradicional, ou seja, você tem uma mão de obra muito facilitada hoje, né? Hoje, de certa maneira, qualquer pessoa que trabalha na área vai conseguir executar, só que tem essa grande desvantagem da demora para se executar. Então, às vezes, poxa, uma obra que você faria um método industrializado em menos de um ano,
por um metro ali do concreto armado vai demorar o dobro, às vezes o triplo do tempo. Isso não necessariamente chega a ser uma desvantagem, porque dependendo do investimento, do empreendimento, isso vai fazer com que a gente tenha um fluxo de caixa muito mais alongado, vai ter uma facilidade em fazer o pagamento dessa obra como um todo. Então, às vezes você, como construtora, vai conseguir captar recursos de maneira mais tranquila, vai conseguir captar um investidor, por exemplo, que em vez de pagar em 1 ano, vai pagar em 3 anos. Isso vai se facilitar, ou seja, você vai conseguir atingir um mercado muito maior e, de certa maneira, está indo para algo muito tradicional, que todo mundo conhece, de certa maneira, todo mundo tem confiança. Outra grande vantagem do concreto armado é que você consegue ser mais ousado em aspectos arquitetônicos. Hoje em dia no Brasil é muito comum, às vezes, a gente ter um terreno que não tem uma geometria perfeita, você precisa pensar bastante ali na questão arquitetônica, às vezes fazer um objeto, às vezes um prédio com um aspecto mais triangular, alguma situação como essa, que se fosse para ir para a alvenaria estrutural, que precisa ser tudo quadradinho, não seria possível. Aí no concreto armado você consegue sim ousar dessa maneira nessas questões arquitetônicas. Então aqui eu falei basicamente alguns métodos que eu imagino aí que na minha opinião são mais factíveis, né, plausíveis de serem utilizados. Mas e aí, como é que isso aí vai influenciar no bolso do investidor? Então eu diria que um primeiro ponto aí, essa questão que realmente tem que fazer um estudo bem feito para ver se essa conta vai fechar, se vai fazer sentido ou não. Porque tudo é entender se a gente vai conseguir comprar um terreno num bom valor, construir um prédio num valor justo para conseguir vender num valor que o mercado adote, né? Então tem que fazer essa conta muito bem feita. Mas acho que o principal ponto é a questão de tempo de execução. Então às vezes você fazer uma obra rápida não chega a ser uma grande vantagem. Beleza, que você vai ter uma obra rápida, vai estar rentabilizando antes, né? Mas se você não consegue um investidor, uma pessoa que vai conseguir pagar nesse período curto, talvez você não consiga vender aquele prédio e essa vantagem vai virar uma desvantagem. Já ao contrário, né? Às vezes, não, vou fazer um método mais construtivo, vou dizer mais tradicional como concreto armado, mas você consegue alongar esse prazo de pagamento, então vai ser uma obra mais devagar, você vai ter mais tempo, às vezes vai conseguir negociar mais fácil assim, até uma contratação de serviço. Isso vai dar mais tranquilidade para todo mundo, né? Tanto para a execução da obra, mas também para o investidor, que às vezes em vez de ter que pagar em 1 ano, pagar em 3 e vai conseguir, de novo, atingir um mercado muito maior, mais pessoas ali para conseguir fazer esse investimento junto contigo. Então, se você gostou desse conteúdo, clica no botão de curtir, ativa o sininho, se inscreve no canal, que a gente sempre vai estar trazendo aí novos vídeos como esse aí para você ficar mais inteirado do mercado.